O tema hoje vai ser montagem de dentes artificiais para prótese removível total. Lembrando que os planos de orientação foram montados e respeitando a centralização do plano oclusal em relação ao triângulo de Boyle, uma distância equidistante dos dois ramos e centralizado com a linha média. Como foi feito um registro usando pasta zinco-enólica e ela não vai poder permanecer aqui no plano durante a montagem de dentes, nós vamos fazer a eliminação desse material. Vamos raspar o instrumento cortante, limpar e voltar na posição o pino sisal em 0. Posição diz respeito à localização vertical do dente, ou seja, em que altura eu vou terminar aqui a borda incisal, em que altura nós vamos localizar a oclusal dos posteriores. Isso é a posição. Então eu estudo a localização vertical, né? Essa informação já nos foi dada no momento em que lá com o paciente, lá na boca, foi determinada a altura do plano, em relação à altura do lábio, em relação à idade do paciente, em relação ao teste fonético, né, de sons de F e V, onde o lábio inferior sobe e toca ligeiramente a borda incisal dos incisivos centrais, que no caso estava aqui no lugar dos dentes, a cera lá na boca. Então esses testes foram feitos e foi determinado que a altura seria essa. A partir da borda incisal foi determinado a linha alta do sorriso. E essa altura da linha alta do sorriso à borda incisal dá para nós a altura do dente, de cervical, sem o colo, do cervical até a incisal. Para nós podermos nos referendar e selecionar então quanto a esse fator, a altura. A largura foi dada pelo estudo da distância intercanina. Justificar aqui um pouco a cera que foi colocada, ela já enrijeceu um pouco, e ver se o dente adapta aqui nesse espaço. Seguinte, então, a sua mesial vai tocar a cera na região que nós cortamos, ou seja, a linha média, ficar coincidente com a linha média. A borda incisal deve ficar o plano de cera inferior, só tocar, não é para entrar, não é para marcar a cera, uma relação de toque suave. E no sentido vestíbulo palatino, toda a porção vestibular, essa parte plana do dente, fica coincidente com a inclinação da cera.
Dá pra gente perceber que o colo tá um pouquinho para fora do limite. Vamos virar aqui pra gente ver isso. Plastificar a cera e jogar um pouquinho aquele dente mais para dentro, o colo dele. A sisal já tá na posição, tá alinhada com o plano de cera. Tiramos da posição. Vamos plastificar novamente essa cera, amolecer, ela tá resistente, não tá deixando o dente chegar na posição. Pode ser que nós vamos aqui esbarrar numa resistência dada pela base de prova. E aí haverá a necessidade de desgaste dessa resina para ganhar o espaço necessário e adaptar o dente em posição. Já deu para perceber que ele desceu mais. Vamos referendar com o inferior. Por isso a importância desse plano inferior terminar aqui, ó, na linha do plano oclusal, no encontro dos dois roletes, terminar alinhado um com o outro. Porque quando eu corto a cera, eu perco a referência do plano superior, mas aí eu tenho o inferior me dando essa referência. Então, ao pressionar aqui ligeiramente, fazemos com que a borda incisal toque o plano. Veja que a distal dele foi um pouquinho para cima, isso quer dizer que eu tenho que jogar o colo dele um pouquinho para distal, fazendo com que o longo eixo dele fique paralelo à linha média. Ele estava um pouquinho para mesial. Estabelecido o posicionamento do dente, ou seja, a disposição, melhor dizendo, que é o posicionamento individual de cada dente, assumindo os giros, se tiver as inclinações, né? E a relação, no caso do incisivo, da borda incisal com o plano inferior, e a mesial tocando no plano de cera onde foi cortado na linha média. Nós vamos então agora dar uma plastificada nessa cera que está no colo, para promover a fixação do dente ao plano. Plastificamos aqui a cera presente em todo o perímetro, em torno do dente, inclusive por palatino. Cera na região do lateral plastificada, nós vamos posicionar o incisivo lateral. Como o incisivo central, ele vai assumir uma posição específica do incisivo lateral, que pode, além de tudo, caracterizar o gênero, a idade do paciente. Ao fazermos o primeiro posicionamento, fechamos o articulador e vamos ver a relação do dente com o plano inferior. Em pacientes mais jovens, a borda incisal fica distante do plano de cera inferior, ou seja, ele fica suspenso, ele não toca o plano de cera. Em pacientes mais idosos, a tendência é que esse trespasse seja reduzido devido já ao desgaste dos incisivos, dos dentes posteriores, com fechamento do espaço interdental. Então, para a dona Odete, que tem 80 anos, é ideal então a gente descer e deixar ele tocando a borda de cera. Mas, em relação à sua disposição, ele vai assumir uma posição individual que vai ter uma inclinação do colo para a distal. Nossa referência é justamente o colo, então o longo eixo do dente vai estar inclinado para a distal. São a posição vestíbulo-lingual. Ele vai estar ligeiramente para palatino em relação ao central, ou seja, numa vista lateral vai existir um trespassezinho, um sobressalto em relação ao central. Ele está para dentro, escondido. E ainda, segundo a teoria dentogênica, Flusher e Fischer, se quisermos caracterizar o gênero, o ângulo meso-incisal tende a sobrepor o ângulo
disto e sisal do central. Nem sempre isso acontece. Então, às vezes a gente monta com essa posição e na hora da avaliação percebe que fica melhor o inverso. Então, quando está sobrepondo, caracteriza o gênero feminino. Quando está na posição que ele se encontra agora, ou seja, o ângulo mesosisal está tendendo a ficar escondido ou por trás do ângulo disto, incisal do central, caracteriza o gênero masculino. No primeiro momento, a posição assumida por ele aqui ficou boa, em termos das inclinações, inclusive a inclinação no sentido vestíbulo palatino, porque ficou um ligeiro trespasse na cera, justamente porque toda a porção vestibular fica para dentro em relação ao central. Nós também vamos observar então que ele fica ligeiramente para palatino em relação ao central. Plastificamos a cera, distribuímos ela no entorno do dente. Proximal e vestibular. Ainda não estamos preocupados com o volume de cera no colo para fazer as bossas, para fazer papila. A intenção agora aqui é só fixar o dente à base de prova para que possamos continuar a nossa montagem. Exemplo dos demais, vai ter uma disposição característica do canino superior, onde o longo eixo vai assumir uma inclinação para distal, a exemplo do que sofreu o lateral, mas ela é menos inclinada do que a do lateral. Então ela está um pouquinho mais verticalizada, o longo eixo. A sua vestibular, na ponta de custo, alinha com o plano de cera inferior, e na bossa ele vai ficar um pouquinho ressaltado para fora do volume, do limite da cera do plano, podendo ser mais ou menos acentuado dependendo de volume, de estrutura óssea, volume da face e ou do gênero também. Tá? No gênero masculino, a tendência é deixar a bossa um pouco mais ressaltada, e no gênero feminino deixar ela mais para dentro, e o dente mostra menos volume quando numa vista frontal. Vamos plastificar a cera então da região do canino para fazer a montagem. Posicionamos o canino, aí vejo que o colo ligeiramente para fora do limite da inclinação da cera, a ponta de cúspide alinhada com o plano inferior, tocando novamente, agora diferente do lateral que num paciente mais jovem pode ficar mais para cima, o canino não, vai ficar sempre tocando, o incisivo toca, o canino volta a tocar, o lateral que poderia estar um pouquinho acima. No sentido mesodistal, o longo eixo tem uma ligeira inclinação para distal. Ele segue o alinhamento do plano de cera. Ponta de cúspide, incisal, né? Sendo que o lateral um pouquinho para dentro, mas passa e vai seguir o alinhamento do plano de orientação. Nossa montagem, iremos posicionar os 3 dentes anteriores e inferiores. Então, de incisivo central a canino, que se relaciona então com os dentes já montados. Vamos fazer dessa forma, e depois a gente já vai fazer o outro lado direto, e voltamos com a bateria anterior, superior e inferior montada.
No momento eu sei que ele vai assumir uma posição mais lingualizada, porque tem um trespasse horizontal a ser assumido, tem a espessura da borda incisal do incisivo superior, o espaço horizontal e aí vem a vestibular do dente inferior. Em relação ao plano inferior, como os dois estavam em contatos, a borda incisal vai ficar acima. Dentro de uma distância considerada assim padrão, ou melhor para a próstata total, nós vamos ter um trespasse vertical em relação ao superior de mais ou menos 1 milímetro. Só tomando cuidado aqui de remover um pouco o excesso de cera, para que eu não tenha toque do dente inferior com o dente superior, nessa região do quarto incisal, que é onde vai se estabelecer a relação entre o dente inferior e o dente superior. Então, liberado ali, vamos fechar o articulador e checar se a posição ficou boa. Vejam que ainda é preciso elevar mais o dente inferior. Colocado o incisivo central em posição, a gente vai ver que o longo eixo do incisivo central é verticalizado, paralelo à linha mediana. A sua mesial toca a cera, exemplo do que aconteceu com o superior, e eles devem estar alinhados aqui na mesial. No sentido vestíbulo lingual, nós temos uma inclinação paralingual, o colo inclinado para a lingual. Veja que o longo eixo vai buscar aquela linha de orientação lá. Está lá embaixo. Os trespassos vertical e horizontal vão se estabelecer com uma distância de aproximadamente 1 milímetro. Na sequência, vamos posicionar o incisivo lateral inferior. A sua disposição vai diferenciar um pouquinho do central, porque ele vai ter o seu longo eixo ligeiramente distalizado. Ou seja, o colo do dente vai ficar um pouquinho para distal. Pouco quanto? O suficiente para deixar a borda incisal dele na horizontal nivelada com o incisivo central. Se quisermos fazer alguma caracterização, apinhamento, tudo, pode ser feito. Até porque os dentes inferiores, numa grande proporção, eles apresentam apinhamento. Então, se for o caso, pode ser feito aqui. Ou podemos até deixar, montar num padrão mais normal, né, sem alterações. E quando da avaliação funcional e com a devida autorização da paciente, nós podemos inserir aqui essas pequenas modificações de posição para tornar a prótese mais natural. Então, recordando, o longo eixo tem uma ligeira inclinação para distal em relação ao central, que é mais reto. Assume o seu posicionamento alinhado ao incisivo central, sendo que a sua mesial vai tocar na distal do central, fechando o ponto de contato, e no sentido vestíbulo lingual vai ter uma inclinação ligeiramente para lingual com o colo, né, posicionando mais para lingual do que a borda incisal. Na relação com o superior também vai ter um trespasse horizontal e vertical de aproximadamente 1 milímetro. Começa a formar, né, um arco dentário aqui, um formato de arco, dá uma forma para o arco. Então eles começam a se relacionar lado a lado, que vai depois dar um alinhamento desse arco. Posicionado o canino inferior, nós vamos ver que o longo eixo dele também tem uma ligeira inclinação para distal.
A sua mesial toca na distal do incisivo lateral, fechando aqui o ponto de contato. A ponta de cúspide fica direcionada para o ponto de contato entre incisivo lateral superior e canino superior. Ponta de cúspide do inferior direcionada para o ponto de contato. Ele fica ligeiramente acima do plano incisal, estabelecido pelos incisivos central e lateral. A sua ponta de cúspide destaca ligeiramente. E vai começando também a ajudar a conformar o arco dentário. Ainda numa vista frontal, dá para perceber que a bossa do canino fica ligeiramente vestibularizada em relação aos demais. Então ela ressalta um pouco mais, o que vai originar depois também uma bossa referente à raiz mais acentuada que nos demais dentes anteriores.